acompanhando dentro da própria palavra, ok? O sentido da Páscoa. Nós vamos abrir a palavra no livro de 1 Coríntios, capítulo 5. Eu vou lendo aqui com os irmãos, capítulo 5, verso 7. Primeira Coríntios 5, o verso 7. Nós falamos na quinta-feira sobre a Páscoa, o sentido da Páscoa, né? E nós estamos agora ampliando um pouquinho mais essa reflexão. Quem achou, por gentileza, pode ler para a gente? 1 Coríntios 5, verso 7. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Você vê que o apóstolo Paulo, ele traz aqui duas informações. Para nós não usarmos do fermento, sermos sem fermento. O fermento significa mistura. Então nós termos a nossa estado original, né? Porque Cristo foi o nosso Cordeiro Pascal. Então nós estamos falando aqui do verdadeiro sentido da Páscoa. Nessa lição, nós temos 3 objetivos a compartilhar com vocês, ou a perseguir. Primeiro, é compreender o verdadeiro sentido da Páscoa. O segundo, conhecer e compreender os símbolos da Páscoa. E, por fim, entender a correlação cronológica, profética de Jesus em relação à Páscoa. Esse terceiro é fenomenal. Eu fiquei muito empolgado quando eu comecei a me aprofundar nessa questão. Eu quero só compartilhar com vocês, se você puder abrir em Gênesis 15, no verso 13, nós temos um relato de 400 anos antes do povo ir ao cativeiro. Jeová havia predito isso. Gênesis 15, 13. E nós estamos aqui, pela manhã é uma escola bíblica, né? Então nós teremos esse exercício de compartilhar. Quem achou, por gentileza, leia para a gente. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Você imagina como Abraão devia ter se sentido? Ele falou assim, ó, os seus descendentes vão ser escravizados. Hã? É isso? Achou? Gênesis 15, 13. Tá certo, achou? Deve ser a versão diferente. Então, já havia predito que eles iriam passar pelo cativeiro por 4 séculos, né? Então, já estava sendo cumprido ali o que a palavra havia determinado. Acontece que, quando nós falamos de Páscoa, era Deus intervindo nesse tempo, nesse período, e dizendo assim, a história muda aqui. A Páscoa é exatamente esse momento em que Deus entra e fala, a partir daqui, as coisas vão começar a mudar. Os 4 séculos de trevas, de opressão, de agonia, havia terminado. Verdadeiro sentido da Páscoa. Nós temos uma palavrinha chamada assim, liberdade, libertação. Era o tempo de sair da escravidão, o tempo de sair da tristeza, o tempo de sair da escuridão. Então, quando nós celebramos a Páscoa, nós temos uma perspectiva espiritual muito grande, muito maravilhosa, que nós devemos nos apropriar, porque, como diz em Coríntios, Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é o sinônimo da nossa Páscoa. Então, quando nós olhamos para o Calvário, nós vemos exatamente o significado profético real da Páscoa para a gente. Para salvar seu povo, Deus fez os preparativos. E aí você vai encontrar isso em Êxodo, capítulo 12. Se você abrir Êxodo, capítulo 12, lá no cabeçalho vai estar escrito assim, Páscoa. Vamos abrir lá. O próximo livro na sequência. Êxodo, capítulo 12. Verso 1 diz assim, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem
deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Mas na verdade eu quero me prender no 2. Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Quando você fala de um marco que o Senhor está determinando, esse deverá ser o primeiro mês do ano. Era um começo, um recomeço. Então quando nós falamos em Páscoa, nós falamos em um novo começo. Repita comigo, um novo começo. Falando sobre a instituição da Páscoa judaica, era uma das celebrações que ocorriam na primavera. Em hebraico, Páscoa significa passar por cima. Passar é o nome da palavra em hebraico. E antecede o êxodo, porque foi nesse momento da Páscoa que eles começaram a se preparar para sair do Egito. Então, quando você fala no êxodo, você fala em saída, em um momento de transição. Nesse contexto, você vê que existe um ritual pré-estabelecido. Deus ele é metódico. Ele estabelece as coisas, ele gosta de tudo com ordem, né? Se você olhar em Deuteronômio 16, vamos abrir lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio 16, você vê que todas essas questões da Páscoa haviam sido já pré-estabelecidas. Deuteronômio 16, de 1 a 4, diz assim: observem o mês de Abibe, que é aproximadamente março e abril, né? Não é à toa que é comemorada a Páscoa aqui, esse mês. Observem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor, o seu Deus, pois no mês de Abibe, de noite, ele os tirou do Egito. Aí Deus começa a estabelecer: ofereçam como sacrifício de Páscoa ao Senhor, o seu Deus, um animal dos rebanhos, de bois ou de ovelhas, no local que o Senhor escolher para a habitação do seu nome. Veja bem, o sacrifício não era em qualquer local. Depois que eles saíram do Egito, eles já tinham que celebrar nas suas casas. Mas agora Deus estabeleceu um local para o povo de Israel. Verso 3, não comam com pão fermentado, mas durante 7 dias comam pães sem fermento. O pão da aflição, pois foi às pressas que vocês saíram do Egito, para que todos os dias da sua vida vocês se lembrem da época que saíram do Egito. O verso 4, durante 7 dias não permitam que seja encontrado fermento com vocês em toda a sua terra. Tampouco permitam que alguma carne sacrificada à tarde do primeiro dia permaneça até amanhã do dia seguinte. Então, Deus estabeleceu o tempo, Deus estabeleceu como fazer, e Ele estabeleceu um local, no local que Ele mostraria que havia sido consagrado para aquele sacrifício. Aí eu faço um paralelo, né? Nós somos o templo hoje do Senhor, né? Morada do Altíssimo, mas nós escolhemos e consagramos o local para, como igreja, né, oferecermos o nosso sacrifício de louvor, sacrifício de adoração como comunidade. Não significa dizer que isso está restrito a esse ambiente, não. Esse ambiente foi um ambiente que nós convencionamos, dedicamos, consagramos para esse propósito coletivo. Você vê que em Deuteronômio 16, de 1 a 4, você vê estabelecido ali alguns princípios, e lá em Êxodo 12, de 3 a 12, sinaliza os preparativos a partir do 10º dia do mês. Ele estabelece o mês de Abibe, março, abril, como o mês inicial, e a partir do 10º dia, ele estabelece que os preparativos da Páscoa deveriam ser iniciados. Ele estabelece o dia, o mês e o dia, e diz como fazer. Seria examinado, portanto, o cordeiro, que seria sacrificado por 4 dias, e depois ele seria imolado. Repita comigo, 10º dia, 4 dias, imolado. Essa era a sequência. No 10º dia eles começariam a fazer a preparação, iniciaria a preparação, em 4 dias o cordeiro estava sendo avaliado. O cordeiro estava sendo, porque tinha que ser um cordeiro sem mácula, um cordeiro puro, não podia ser nada com defeito. E no 14º dia ele então seria sacrificado. Olhando o sentido da Páscoa, nós falamos do sentido da Páscoa judaica e agora o sentido da Páscoa mais amplo. Assim como a Páscoa foi o fim da escravidão para o judeu, que estava no Egito, e ele estava no Egito porque Deus permitiu que assim ocorresse. Estava profetizado já. Lembram que nós lemos? Já havia sido determinado. E quando Deus permite algumas coisas, é porque há um propósito divino, pleno,
para que aquilo se cumpra. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus genuinamente, Deus tem algo a realizar através da sua vida por intermédio de alguma situação que você está vivendo. Você pode compreender assim? Amém? Ele tem o controle absoluto de tudo. Por mais que a gente ache que, poxa, isso aí é absurdo, é extremo, mas se você ama a Deus e a sua vida está na mão dele, ele tem alguma lição para a gente através desse episódio. Amém? Então isso é o que a Bíblia determina. Assim como a Páscoa foi o fim da escravidão, do sofrimento e da pobreza para os filhos de Israel, da mesma forma, quando nos voltamos para o nosso Cordeiro Pascal, nós lemos em Coríntios, Cordeiro Pascal, olhamos para Jesus, Pascal, Cristo, temos também um novo começo. Quando nós aceitamos a Cristo, nós temos um novo começo. O êxodo judaico libertou um povo inteiro da servidão física. Eles estavam no Egito. O êxodo cristão oferece a todos os homens a libertação do pecado. Entenderam os paralelos? O êxodo, a Páscoa judaica, libertação física, a caminho da promessa, libertação do pecado, do medo, da escravidão. O êxodo cristão, libertação do pecado, da condenação, da morte. Então, quando nós pegamos o cordeiro que já foi morto, reviveu, e vive para todo sempre, nós pegamos nos apropriamos dessa bênção, do sangue do cordeiro, e nós passamos nos umbrais da nossa vida, nós recebemos aqui, e é por isso que nós ceamos, né? A Páscoa, ela, fazendo um paralelo, a Santa Ceia, ela substitui a Páscoa hoje. Nós, como cristãos, nós não celebramos a Páscoa somente em abril e março, porque é uma agenda religiosa. Não, quando nós ceamos, nós recordamos do sacrifício e nós profetizamos e vemos um ato profético ali, proclamamos até que ele venha. Nós fazemos até que ele venha. Nós estamos proclamando ali a morte e que ele voltará. Amém? O êxodo judaico, então, libertou o físico e nós estamos libertos da parte espiritual. Esse é o sentido da Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa atual. A Páscoa judaica era a libertação do Egito. Vamos falar dos símbolos da Páscoa? Os asmos, que são chamados de pães asmos, né? Ervas amargas, o cordeiro sacrificado, além de ter na primeira Páscoa a necessidade de colocar o sangue nos umbrais das portas. O que significa aquele animal morto? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Aquele animal que foi morto e o sangue daquele animal foi colocado nos umbrais das portas. O que significa? Qual era o sentido? O anjo da morte não poderia entrar. Purificação. Então aquela casa ela estaria protegida. Esse foi o sentido, porque havia uma sentença dada, a pior das pragas, Êxodo 11, que era a morte dos primogênitos. Mas onde houvesse a marca do sangue, o anjo da morte não entraria. Isso era um privilégio de uma pessoa só? Só do pai, da mãe ou da família, de quem ali estivesse? Você vê que a bênção ela é extensiva, ela é ampliada. Então, quando você declara, eu e minha casa servimos o Senhor, a bênção do Senhor está aqui. Nós não devemos ter medo, se você é de Jesus, de fato, nós não devemos ter medo das ameaças do inimigo. Ok, gente? Isso está muito claro, porque não vai tocar, a marca do sangue está ali, ele vai tentar chegar e não vai conseguir, porque nós já temos a marca de Cristo. Então isso é tão fantástico, eu até falei lá no retiro, gente, venha para cá, mas venha buscar Deus. Se acontecer alguma coisa, não vá dar ibope esse negócio, repreende, faça encerrar e volte a buscar Deus, a santidade, porque ele vai tentar desviar da atenção, ele faz sempre isso, né? Então a gente tem que ter essa certeza de que Jesus não se compara, Jesus não luta com o diabo, não tem luta. A gente tem essa ideia do bem contra o mal, não tem? Essa cultura, né? O bem contra o mal, o bem vai sempre prevalecer. Gente, não tem luta. O que acontece é permissão de Deus. Deus tem um controle, até o diabo está a serviço dele. Irmão, estou entendendo isso?
o inimigo está a serviço do Pai, ele vai ser usado para cumprir os desígnios de justiça, acabou. Né? Então não tem essa questão. Então o cordeiro sacrificado, ervas amargas. Nós lemos aqui, lá em Deuteronômio, que ervas amargas era para lembrar a vida de escravo no Egito. Você vê que é didático, né? Quando você pega aquilo, você come, está amargo. Eu tive uma vida amarga, uma vida de dor, né? Isso me recorda para que você não fique orgulhoso, não fique soberbo, né? Ah, eu estou bem. E aí você sempre se recorda, esse era um propósito, né? Não esqueça de onde você veio, não esqueça de onde nós viemos. E os pães asmo são pão sem fermento, cujo propósito era recordar quando Deus libertou o seu povo do jugo dos egípcios. Nós temos isso em Êxodo 12, do 15 a 20 e o verso 39. O pão sem fermento, a Bíblia fala de fermento, Jesus fala do fermento dos fariseus. A mistura, o legalismo, a religiosidade, né? A questão mística. Jesus quer que nós estejamos diante dele inteiros, autênticos, sem mistura, sem fermento, né? Genuinamente, isso aí, é na essência, sem mistura. Então é isso, cordeiro sacrificado, Jesus, ervas amargas, lembrar do sofrimento, e o pão asmo, lembrar de quando nós fomos libertos do jugo, da opressão, do misticismo, daquilo que era ruim. Nós falamos aqui na quinta-feira, da questão de que Faraó era o sinônimo do principado dominante. Ele tinha uma naja, né? Símbolo de uma serpente na frente, né? Então, quando você faz esse paralelo, libertação do Egito, do jugo do pecado, do jugo do medo, isso se aplica para a nossa vida. Nós fomos libertos, tirados do império das trevas e fomos trazidos para o reino da sua gloriosa luz, diz a palavra. Né? Então nós fomos libertos do império das trevas. Então nós não estamos mais debaixo desse domínio, né, do mal. Amém? Você sente isso? Ou você só pensou nisso? Ou você vive isso? Essa é a proposta. Né? Temos que viver essa verdade. Tem gente que vive assombrado. Ah, meu Deus, meu Deus. Ué, a marca do sangue está em você ou não está? Era para ser o contrário. Era para quem está ruim, não queria ficar perto de você, começar você incomodar o ambiente, né? Porque a marca do sangue, ela chega. Aí me lembra o pastor Cláudio Duarte, né? Ele falando que ele foi convidado para ir num centro espírita, ele falou, eu aceito o convite, só que eu também tenho um espírito, né? Aí só que o meu espírito é ciumento, onde ele está, nenhum outro tem poder, nenhum outro opera, ele acaba, aí o cara, então não vai não, né? Que vai atrapalhar a sessão, né? Então, eu não sei se você já viu esse vídeo dele, né? Então, assim, temos o Espírito Santo está sobre nós, né? A gente canta isso, a gente declara isso, né? Então, ok, ficou claro até aí a relação da Páscoa judaica, a Páscoa cristã, os símbolos, né? O cordeiro, pão asmo e a questão das ervas amargas. Eu queria agora fazer uma correlação do que foi definido na Páscoa e em relação a Cristo. Êxodo 12, vamos abrir aqui de novo? Êxodo 12, 3. E só lembrando também uma coisa, se eu sou a igreja, se eu sou o templo, se eu sou a morada, e se a marca do sangue está em mim, essa marca me acompanha por onde eu for. Ok? Então não é para se sentir mais forte só aqui na igreja. Vou para lá para mim, não. Você tem que ser forte onde você estiver, você tem que ter essa convicção no coração. Êxodo 12, 3 diz assim: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia, repita comigo, 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. No 10º dia, o cordeiro ou o cabrito seria separado, ele seria ali escolhido, né? O cordeiro pascal era separado no 10º dia, era examinado durante 4 dias, para no 14º dia ser morto. Vemos em Jesus, no capítulo 22 de Mateus, no verso 15 e 16, vamos começar agora a explorar um pouquinho? Vamos lá em Mateus, eu quero construir isso com você. Mateus 22,
a partir do verso 15, nós vemos aqui que Jesus começou a ser examinado, começou a ser avaliado por uma classe de pessoas. No verso 15 do capítulo 22 diz assim: então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. O 16: então vieram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que lhes disseram: mestre, sabemos que és íntegro que ensinas o caminho de Deus conforme a palavra, conforme a verdade. Tu não deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Nós vemos nesse momento que ele é examinado pelos saduceus, pelos herodianos, e aí você amplia para o 23, que diz assim: naquele mesmo dia, os saduceus que disseram que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão, mais uma vez, agora foram os saduceus. E agora no verso 35, mestre, qual é o maior dos mandamentos? Aí no verso 34 diz assim, verso 35, um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: mestre, 36, qual é o maior dos mandamentos? Então nós vemos aqui no capítulo 22, Jesus sendo avaliado pelos herodianos, pelos saduceus, pelos doutores da lei e pelos fariseus. Ele começou a ser avaliado no 10º dia do mês da Páscoa. Ele foi examinado pelas autoridades também. Vem João 18. Vamos abrir João 18. Os evangelhos, eles se complementam, porque um traz um pouco de detalhe, o outro nem tanto. João capítulo 18, de 12 a 30, você vê aqui, eu não vou ler, eu vou ler uma parte aqui só para a gente poder conectar. Assim, o destacamento de soldados com seu comandante e os guardas dos judeus, João 18, 12, prenderam Jesus, amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Você vê que já começa uma construção. Ele foi levado até Caifás, depois até Anás, e ele começa a ser avaliado. Vê o verso 18, 38. Diz assim: que é verdade? Perguntou Pilatos. Pilatos já era o governador romano. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus. E disse: não acho nele motivo algum de acusação. Veja o 19, 4. Perdão, deixa eu fazer aqui só uma observação. No 18, 38, olha o que Pilatos fala. Não acho nele motivo algum de acusação. Ele foi sendo avaliado. Lembra que o cordeiro tinha que ser sem culpa. O cordeiro tinha que ser sem mancha, sem mácula. Ele foi avaliado por Caifás, Anás, ele foi pelos peritos da lei, pelos saduceus, pelos fariseus e levou para o governador. O governador daria a chancela final. E aí ele falou assim, eu não vejo culpa nesse homem. Isso ele falou uma vez. Vamos ver de novo aqui agora em João 19, 4. Volto, acelera um pouquinho. 19, 4 diz assim: mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Pela segunda vez o governador fala assim, ele está limpo. Eu não vejo motivo para acusar esse homem. Segunda vez. Tá bom segunda vez? Um é pouco, dois é bom, né? Mas vai ter uma terceira vez. João 19, 6. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. No 10º dia do início da Páscoa, ele começou a ser examinado. E Pilatos deu a sentença: esse
cordeiro aí está limpo, não tem acusação, não tem razão para acusá-lo. Vamos abrir em João 12. Volta um pouquinho. Nós falamos que por tradição, o cordeiro a ser sacrificado na Páscoa era escolhido no 10º dia, ok? E no 14º ele era sacrificado. Aqui em João 12, você vê aqui, ó, verso 1. 6 dias antes da Páscoa, ok? Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro e tal e tal. Achei interessante porque o texto inicia dando destaque. 6 dias antes da Páscoa. E se você olhar no verso 12, você tem uma observação. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando. Você vê, eu fiz esse cálculo ontem em casa. A Páscoa foi na sexta, ok? 6 dias antes é no domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ele foi lá para ver Lázaro em Betânia 6 dias antes. No dia seguinte, ele foi, diz o verso aqui, no dia seguinte a grande multidão que tinha vindo para a festa aqui da Páscoa, ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então no dia seguinte ele foi para Jerusalém. E aí ele foi recebido como o cordeiro. Aí o povo o saudou como Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ele foi saudado, ele foi recebido. O cordeiro foi apresentado no 10º dia, porque dali a 4 dias seria o sacrifício. Veja o paralelo profético desse contexto. E aí você vê, por tradição, o cordeiro a ser sacrificado durante a Páscoa era escolhido 4 dias antes do sacrifício. Jesus teve sua entrada em Jerusalém 4 dias antes de ser crucificado. Olha o paralelo bíblico. No momento em que o sumo sacerdote estava amarrando o cordeiro que seria sacrificado na Páscoa, às 9 horas da manhã, Jesus estava sendo pregado na cruz. No momento, no horário regular, ou regulamentar, que o cordeiro era preso para ser sacrificado, foi a hora exatamente que Jesus estava sendo crucificado. Vamos abrir Marcos 15, 25. Quem achou, lê para a gente. Marcos 15, 25, por favor. Era 9 horas da manhã quando o crucificaram. Né? E você vê no grego, essa palavra eles chamam de, era a hora terceira. Né? Eles chamam isso de hora terceira. Viu o paralelo? 10 dias Jesus se apresentou. No 14º era o dia de sacrifício, do mês de Abib. E aí Jesus, então, às 9 horas da manhã, estava sendo sacrificado. O cordeiro geralmente era morto às 3 horas da tarde durante a Páscoa. Jesus falou as palavras, está consumado, e morreu na cruz às 3 horas da tarde. Na hora 9. Marcos 15, 34. Quem pode ler a partir do 34 para a gente? Na hora 9, às 3 horas da tarde. Viram como a Páscoa ela tem um significado libertador, um significado muito mais amplo do que uma agenda anual de feriado? Não é verdade? E aí você vê toda a programação, a gente estava vendo o History ontem, falando de Jesus, aí começa, né, toda esse bombardeio emocional, né, e passa. Segunda-feira, vida real, volta todo mundo, né, mas aquela lição, a essência, a verdade bíblica, ela não é internalizada. Então não adianta, então as pessoas continuam escravas do medo, do vício, das perturbações, né? Quanto que a Páscoa, e muita gente manda mensagem, né? Que seja isso, união, aquelas coisas todas, mas não é isso que Jesus quer. Ele não quer esse tipo de fermento. Veja como a religiosidade, ela tem uma aparência de coisa boa, mas na prática ela não produz o que deveria produzir. É exatamente esse tipo de coisa que Jesus não quer.
Aí eu te pergunto assim, não está claro, ou pelo menos você pegando as escrituras, que Jesus, ele chegou e se apresentou no templo, né? Falou sobre Isaías e disse, se cumpre agora aqui a profecia, ele operou milagres, ele era o cordeiro, se apresentou no 10º dia, foi sacrificado, aparentemente está tão claro, as conexões já acontecem de forma tão clara, né? Por que os judeus não conseguiram enxergar isso que a gente enxerga? Alguém sabe me dizer? Hoje você pega e você faz essa construção, fala, nossa, poxa, faz todo sentido, né? A promessa, o cumprimento bíblico de Zacarias, gente, faz tudo com sentido. Por que o judeu não conseguiu enxergar isso? Alguém consegue me dar essa resposta, por favor? Porque Faraó não conseguiu ser sensibilizado que era para libertar o povo até a 9ª praga. Por quê? Deus não permitiu, para a glória dele. Ele foi, o coração ficou, né? Ele não se abriu para ouvir o que Deus queria. Será que aconteceu isso com os judeus também? O que vocês acham? Sim ou não? Ixi, esse sim de vocês está horrível. Sim e não? Ou é sei não? Alguém falou sei não ou sim ou não? Eu quero ver aqui, rapidinho uma coisa aqui. Ezequiel, Daniel, eu quero ver se eu acho aqui. Olha só, lembra que nós falamos que Romanos 8 diz que todas as coisas cooperam para o bem? Dá uma olhadinha em Daniel. Eu estou fazendo uma ponte aqui. Daniel 1. Eu só não me recordo agora. Qual verso que fala do retorno deles. Mas veja bem, no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, cercou Jerusalém. Olha o que diz o 2. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos seus utensílios do templo. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Deus permitiu que aquele povo fosse sitiado e fosse levado cativo, porque ele queria tratar 70 anos com aquele povo na Babilônia. Ele queria desintoxicar aquele povo, porque aquele povo estava perdendo o sentido, a identidade. Sabe quando alguma coisa acontece que parece ser muito ruim? E é exatamente Deus falando assim, eu estou te dando uma oportunidade renovada, eu estou querendo fazer alguma coisa para você mudar e interpretar as questões. Então, quando você olha e fala, poxa, os judeus não entenderam, é possível, né? Está tão claro. Dá uma olhadinha em Romanos 11, para você ver se faz sentido. Eu vou ler aqui Romanos 11, eu gostaria que você fosse acompanhando, tá? Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, isso Paulo falando, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz as Escrituras? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou. E agora estão procurando me matar. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim hoje também é um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria a graça. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje.
Qual é o sentido disso tudo? E Davi diz que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureceram-se os seus olhos para que não consigam ver, e as suas costas fiquem encurvadas para sempre. Olha bem o que o texto vai dizendo para a gente. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? Eles não aceitaram o Messias, eles não reconheceram para que eles fossem destruídos, é isso? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, por eles terem rejeitado, veio salvação para os gentios. Então, por eles terem rejeitado, que já era o centro do mundo naquela época, eles deviam ser a expressão, o modelo para a humanidade. Mas eles rejeitaram o Senhor, e aí os gentios foram alcançados. Antigamente, tu vê que Israel está numa posição estratégica no mundo daquela época, que eles passavam por ali, para poder fazer as conexões entre os continentes ali, eles precisavam caminhar por ali, passar por aquela região. Agora, e as pessoas que passavam por ali ouviam do Evangelho. Lembra que Pedro, lá em Atos 2, começou a pregar e várias pessoas de diferentes nações estavam ouvindo o Evangelho na sua língua? Só que Israel atraía, só que depois que eles rejeitaram, a igreja passou a fazer o papel inverso, a partir de Israel para o mundo. Atos 1:8 diz, ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Era uma força de atração, agora de saída, né? Exatamente, exatamente. Eles seriam o modelo. Tanto que na Nova Jerusalém, Jesus vai reger o mundo a partir da Nova Jerusalém, que é o modelo, vai ser. Esse era o princípio que Deus havia estabelecido. Mas o povo não aceitou, não recebeu Jesus como Messias. Mas já tinha sido estabelecido que assim seria, né? Por quê? Para que os gentios, para que as outras nações fossem alcançadas. Aí olha bem o desdobramento disso. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, porque eles transgrediram e o mundo foi alcançado, e seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. O que isso quer dizer? Que Israel vai ser alcançado. Se ele na fraqueza foi uma bênção para todo mundo, imagine Israel forte. Imagine Israel reconhecendo. O que não vai ser, olha bem. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúmes em meu próprio povo e salvar algum deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação? Senão vida dentre os mortos. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Vocês estão entendendo? A raiz é Israel. Quando Israel entrar e aceitar e for... Gente, por isso que vai ser a partir de Israel que todo mundo vai ser governado. O Senhor vai estabelecer o seu trono lá. Vai ser o... É isso que está dizendo aqui. Olha o 17. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Quem foi cortado, o ramo cortado? Israel. Nós que éramos figueiras bravas, fomos enxertados na videira. Quem é a videira? João 15, a videira é Jesus. Ele é a videira verdadeira, nós somos as varas que fomos enxertados. A seiva é aquele líquido, nutriente que mantém viva a planta. É o Espírito Santo, né, que está habitando nós. Nós que somos estranhos e fomos enxertados, não vai, está aqui, não se glorie contra esses ramos, não vai dizer que Israel é merecedor, é isso mesmo, não. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo, eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. Repita comigo, incredulidade. E você permanece pela fé. Então eu creio, então eu sou enxertado na videira que é Cristo. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Se você for incrédulo, ele não vai te poupar. Ele não poupou Israel para que nós entrássemos. Aí olha só o finalzinho disso. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram,
mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Então eles vão voltar a ser enxertados, o povo judeu, na oliveira, na videira. Agora, olha aqui, todo Israel será salvo. Olha o propósito aqui desse texto. Verso 25. Irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o Redentor, e aí nós estamos falando do domínio de Jesus, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados. E aí ele começa a fazer toda essa abordagem, né, de interpretativa do cenário de Israel, da aceitação e não. E a gente está falando da Páscoa. Aí lembrando que eu perguntei, por que Israel não aceitou, não entendeu? Porque deveria ser assim. Aí você fala assim, pô, mas é estranho, esse negócio não faz muito sentido, não é lógico. Eu tenho uma resposta para você aqui, a partir do verso 33 de Romanos 11, que diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? E quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Se não tem como esclarecer, Deuteronômio 28, 28. As coisas reveladas pertencem aos homens, as ocultas pertencem a Deus. O que eu preciso saber é que houve um povo que não reconheceu e em função disso os gentios foram alcançados e nós estamos agora enxertados na videira que é Cristo. E eles serão alcançados novamente, serão reenxertados porque é uma promessa para aquela nação. Mas nós fomos beneficiados porque Jesus tinha que nascer de alguma nação. Ele não veio encarnado? Ele tinha que ter alguma nacionalidade, né? E Israel foi escolhido para ser o grande, né? A grande nação alvo dessa bênção. Então, o que significa a Páscoa para a gente? Libertação espiritual. A cruz do Calvário é o brado da nossa vitória. Cordeiro que foi morto, o sangue de Cristo está na minha vida e na tua vida. Então, para fechar, o aspecto histórico da Páscoa relembra a libertação do Egito. O profético foi cumprido no Calvário, indica a nossa libertação espiritual. Jesus tornou-se a cobertura de proteção para todos que o recebem e o recebiam como seu Cordeiro Pascual. Precisamos experimentar a nossa Páscoa pessoal. Leve essa palavrinha. Experimente a sua Páscoa pessoal. Se quisermos permanecer firmes contra o nosso adversário, o nosso opositor, precisamos receber Jesus como Cordeiro e aceitar o sacrifício definitivo para a nossa vida, ok? Nós tínhamos a figura da circuncisão no Antigo Testamento, que hoje nós temos o batismo, que é o símbolo da aliança. Quando nos batizamos, nós estamos ali declarando externamente um ato físico de que nós temos aliança com Jesus. E quando nós falamos da ceia, nós estamos falando que a nossa Páscoa, antes de cear, no período da Páscoa, da Páscoa, Jesus foi e ceou, e naquele cenário de pré-morte, né, que era o cordeiro que estava sendo preparado, então ele ceou e falou, vai ser a última participação entre nós, porque o meu destino está chegando. Então, quando nós cearmos, nós estamos celebrando a nossa Páscoa espiritual, a nossa liberdade em Cristo, amém?